Salve! Ótimo dia para todo mundo, sejam bem-vindos, estamos de volta aqui, estamos na área, aqui no nosso SBT Sport, depois desta bela ida para Cancún e afins, meus amiguinhos. A gente está de volta aqui no nosso SBT Sport, prazer demais estar aqui com vocês, vamos falar de Palmeiras, que está aqui na região, chegou ontem em Rio Preto para o jogo contra o Mirassol, tem notícias do Corinthians, que pode ter a volta de Fausto Vera, que não joga desde a primeira rodada, no Santos, o atacante Raniel, que não vai mais para o México, pode ser opção, e no São Paulo, a gente quer saber o que está acontecendo com o Caleri, que vive um jejum de gols, porque tocou no Caleri é gol, não é isso a história? Então, tudo isso e muito mais a partir de já aqui, e você participa com a gente no nosso SBT Zap, vamos lá, 18 991 437891. Ele, estamos Caio aí. Esteves, que me deu uma caixa de bombom. Você me deu uma caixa de bombom quando eu cheguei. Você tá rico, hein, cara? Cancún? Porra, beleza então. Beleza, desculpa aí então. Cancún. Boas férias aí, bom retorno e vamos pra cima. Cancún Tuba. Faz parte. Faz parte. E aí, Caíto? Tudo certo, Tudo vamos certo? pra mais uma aí. O campeonato tá aquecendo. Legal o Palmeiras aqui na região, né? Inclusive deve estar assistindo a gente aí lá em Mirassol. Vamos ver como vai ser o jogo hoje aí. Tomara que seja um jogo bom para todo mundo. Eu tô estranhando um pouco o clima aqui, porque eu saí de férias em janeiro, aí o assunto era churrasco, cerveja, festa, vamos tomar uma. Aí cheguei aqui, é creatina, whey protein. Pô, cara, eu não sei o que tá acontecendo. Mudou. As coisas mudam. O ano vira, o ano novo, o ano muda. Então vamos lá. O que não muda é que tem Campeonato Paulista. E o Palmeiras está em Rio Preto para o jogo de hoje. O jogo é à noite contra o Mirassol. Vai ser lá no Maião, lá na pressão do Mirassol. E essa partida vai encerrar a 5ª rodada do campeonatão que está rolando o Paulistão. E para esse jogo, o Abel deve poupar alguns titulares aí que foram campeões. Vamos ver. Bora lá. O clima no Palmeiras é de confiança. O time super campeão do Brasil deve ir a campo contra o Mirassol com um time alternativo. O técnico Abel Ferreira quer dar mais ritmo para o elenco. E a gente espera fazer um bom jogo, consistente, impor nosso estilo de jogo. E independente de quem jogue, vamos estar representando o Palmeiras para fazer um grande jogo e sair de lá com os 3 pontos, se Deus quiser. A intenção do técnico Abel Ferreira é preservar os titulares para ter mais tempo de preparar os jogadores para o próximo jogo, que será o clássico contra o Santos no Morumbi. Para o jogo de logo mais à noite contra o Mirassol, o Palmeiras deve ir a campo com a seguinte formação: o Everton, Mike, Luan, Kusevich e Vanderlan, Jailson, Atuesta e Bruno Tabata, Breno Lopes, Giovani ou Rafael Navarro e Lopes. Não vai mexer um pouquinho, não, vai mexer inteiro, né? Praticamente 10 reservas, né? Que vão jogar, quase ninguém, só o Everton, se eu não vi aqui, se eu não me engano, da escalação, que vai para o jogo contra o Mirassol. Mesmo esse time do Mirassol, esse time do Palmeiras em cima do Mirassol, é um time muito bom. E jogou bem, né? Esses dias eles jogaram com alternativa, acho que 2 rodadas atrás. O time jogou bem também, principalmente a defesa funcionou bastante, né, Mário? Então é um jogo, confronto difícil. Acho que o Mirassol está evoluindo, está crescendo devagarzinho na competição. É um time que começou jogando não tão bem, mas foi evoluindo. E agora, nesse momento, está jogando bem, mas os resultados não estão vindo como se espera. Vem de uma vitória, mas poderia ter vencido também o jogo, o último jogo antes desse que a gente mostrou que foi uma vitória do Mirassol. Então acho que está numa evolução, está numa crescente e no Maior é muito forte, né? Então, assim, vejo o confronto como aberto, acho que o Mirassol tem chance de vencer, mesmo sendo esse Palmeiras alternativo, mas muito bom, que vem jogando, fazendo também bom jogo. A gente continua falando desse grande jogo que acontece hoje. O Palmeiras, mesmo jogando com o time alternativo, vai ser perigo aí para o Mirassol, que sabe que vai ser, assim, um dos jogos mais difíceis, com certeza, dessa fase do Campeonato Paulista. E a gente tem aqui as entrevistas do Zé Roberto, atacante do Mirassol, e do Catalá. E eles falaram um pouquinho para a gente sobre as estratégias para enfrentar esse perigoso Palmeiras. Fala, Catalá! O desafio, acho que para nós vai ser uma baita oportunidade de se testar, de entender até onde a gente é capaz de atravessar os momentos de dificuldade da partida com equilíbrio, para que a gente tenha nossas oportunidades de vencer. Acho que o professor passou nos treinamentos também manobras que a gente pode fazer para poder conseguir alcançar o gol deles também. Acho que o jogo é jogado, a gente tem total chance de fazer gol, de sair vitorioso, então é jogar o jogo com força de vontade, nos empenhando ao máximo para poder conseguir fazer os gols e vencer também. O Catalá ele tem a vantagem de já ter treinado algumas vezes já o Mirassol, tem a vantagem de já conhecer o Palmeiras,
fez bons resultados contra o Palmeiras, jogando fora de casa também, nos últimos Paulistões que ele comandou o Mirassol. E ele sabe do que é jogar contra o Palmeiras. E esse cara aqui, que é o Zé Roberto, também tá jogando bem, né? Acho que o camisa 9 é o centroavante, o cara de área ali, o cara que realmente define as jogadas e tem feito bons jogos, tem feito gol. Então acho que é um cara que pode ser essencial para um bom resultado do Mirassol. Acho que a única baixa relevante mesmo que a gente falar de problema é o Cortez, que foi contratado, mas acabou fazendo um jogo, né? Se lesionou, perdeu, está fora do Paulistão, acabou tendo um problema bem sério de lesão e não vai poder participar. Né? Acabou de ser contratado, não vai poder ser aproveitado nesse Campeonato Paulista. É uma pena, mas ainda assim o conjunto do Mirassol é muito bom. Acho que tem elenco e tem qualidade para bater de frente contra esse time alternativo do Palmeiras aí. A gente está falando desse jogo do Palmeiras, né? Que a gente vai... É a 5ª rodada do Paulistão, mas a gente já aproveita. Vamos colocar a tua cabeça, a minha também, que eu estou chegando agora, para a gente ver a tabela certinha do Campeonato Paulista. Vamos colocar aqui o Grupo A, que tem o Botafogo líder. Acredite, o ano passado o Botafogo estava remando para não cair, agora é líder do Grupo A com 8 pontos, é comecinho de roda de campeonato, né? Bragantino 7 pontos, Inter de Limeira 7 e o Santos ainda continua com os mesmos problemas do ano passado, 6 pontos é o último colocado do Grupo A. Exato. Vamos falar do Santos hoje ainda. Isso, a gente vai falar do Santos. O Bragantino está fazendo uma campanha também razoável, mas é um grupo muito equilibrado, né, Mário? Acho que qualquer um aí pode classificar e pode ficar fora nesse momento. Eu ainda acho que o Santos consegue classificação, mas é um grupo que a gente vê que há um certo equilíbrio na comparação com os outros aí, né? Agora vamos falar um pouquinho do Grupo B, que tem São Paulo, Água Santa, Mirassol e Guarani. O São Paulo é o líder, com 8 pontos, mesmo com a derrota no final de semana do Corinthians. O Água Santa tem 5 pontos, Mirassol 4 pontos e Guarani 4 pontos. Olha a importância desse jogo de hoje contra o Palmeiras. Até para o próprio São Paulo, né? Porque, de repente, se o Mirassol ganha, encosta ali no São Paulo e já coloca uma pressão pelo primeiro lugar. Acho que o Mirassol ele vai disputar essas vagas com esses outros 2 times, com Água Santa e Guarani. Água Santa fazendo um bom campeonato também, jogando bem os jogos, embora não tenha pontuado tanto, também fazendo um campeonato bastante bom. Acho que vai ser equilibrado, mas vai ser definido entre São Paulo e alguém ali. Vamos lá no Grupo C, o Corinthians, que tem a melhor campanha, né, junto com o Santo André do Campeonato Paulista até o presente momento, tem 10 pontos, mesmo com uma derrota na estreia, né? São Bento tem 8 pontos, é o segundo colocado, Ferroviária 4 e Ituano 3 pontos. Esse é o Grupo C, que parece que vai sendo encaminhado com o Corinthians e São Bento. Vale o destaque para o São Bento, mas também vale o destaque aí sim negativo do Ituano, né? Que é um time que montou um time bem legal, fez uma Série B muito boa no passado. A gente imaginou, eu pelo menos imaginei que ia brigar ali com o próprio Corinthians. Né? Muita gente saiu, teve até jogador indo para o próprio Novo Horizontino, né? Então, o Roberto, lateral esquerdo, mas acho que surpreende pela fase tão ruim, pontuou muito pouco até agora, vamos ver se reage. E no Grupo D, o Santo André também, que tem uma das melhores campanhas do campeonato, 10 pontos. Palmeiras, que estava pensando lá na Supercopa, agora volta a pensar em Campeonato Paulista nesse momento, 8 pontos. São Bernardo, 8 pontos. Em último lugar, a Portuguesinha, que voltou, está em último lugar e hoje anunciou o Gilson Kleina, o novo técnico da Portuguesa. É legal ver a Portuguesa de volta, né? A gente estava falando outro dia sobre a importância da Portuguesa para o futebol paulista. É um gigante, né? É um gigante do futebol paulista, realmente bem legal. Tomara que não brigue para não cair, porque a campanha até agora está bem difícil. Tomara que consiga reagir aí. E o Santo André, né? Vale o destaque também é um grande, ganhou a Copa do Brasil já, é um time que fazendo uma campanha muito boa no estadual. E o São Paulo agora joga no domingo contra o Santo André fora de casa. E aí a gente quer saber, será que o artilheiro do tricolor, o Caleri, vai desencantar? Por enquanto, o atacante ainda não balançou a rede nenhuma vez nesse Campeonato Paulista. Bora ver. A fase do atacante não é das melhores. Em 4 jogos até agora no Paulistão, Caleri, referência no ataque são paulino, não fez nenhum gol. A estatística também é ruim no quesito finalização. A média é de apenas 1 por partida. Fase bem diferente do ano passado, quando o argentino fez 27 gols, a maior quantidade de toda a carreira em uma única temporada. Tá aí o São Paulo Futebol Clube, que está com esse problema no comando de ataque. Falando em futebol clube, Santos Futebol Clube, São Paulo Futebol Clube, o São Paulo vai anunciar aí, por perdoar uma dívida com o Botafogo, um atacante do Botafogo, acho que ainda essa semana. Então parece que chega lá do Rio de Janeiro, chega mais um atacante para ajudar o Rogério Ceni a se classificar. São Paulo foi muito criticado, porque o jogo mais pesado do São Paulo nesse Campeonato Paulista foi contra o Corinthians. E
Aliás, foi com o Palmeiras também, Teve com o Palmeiras também. O São Paulo não foi bem com o Corinthians dentro de casa. Né? Teve uma renda de 3 milhões de reais e aí o Caleri não apareceu. Perdeu oportunidades, o São Paulo teve muita chance no primeiro tempo. E aí o São Paulo tá com esse tiquinho vermelho assim, né? Do cantinho ali. Eu acho que é um ajuste, mas eu acho que também tem relação com o esquema tático que o Rogério está usando. O Rogério está explorando muitos pontas. E aí o Caleri, ele tem que sair para buscar mais a bola e jogar mais longe do gol. Eu acho que isso está facilitando a criação... É a tal da intensidade do Rogério, isso, né? Facilitando a criação de jogada, mas é um cara que está acostumado a jogar mais dentro da área, tendo que se adaptar a jogar um pouco mais fora da área. E aí ele fica um pouco mais longe do gol, é mais difícil dele chegar para fazer o gol. Mas assim, a gente fala, não fez nenhum gol até agora. Aquele gol que o Galopo fez na vitória de 4-1 de São Paulo, ele colocou a bola, ele só não... É que o Galopo foi e relou na bola, mas era gol do Caleri. Então assim, não acho que é uma má fase. Acho que é uma adaptação do esquema tático que eu acho que ele vai chegar e o Caleri é muito bom jogador. E nem colocou o Galopo para jogar contra o Corinthians, né? O Galopo não foi nem escalado pro jogo. Um negócio... Tem o problema de regulamento, né? Muito gringo não pode escalar. É inacreditável. O melhor jogador, acho, do meio de campo é o Galopo hoje. Tá jogando bem. Vamos pro intervalo, a gente volta já. Tem uma boa notícia para você, torcedor do Santos. Fica por aí. E uma reportagem. Vamos falar do Vôlei Futuro de Araçatuba, que joga sábado pela Superliga B. Sai daí não. Estamos de volta aqui no nosso SBT Esporte e o Santos pode ter 2 reforços importantes ainda para a primeira fase do Campeonato Paulista. Além do Lucas Lima, meu Deus do céu, que está negociando a sua volta, o atacante Raniel, que negociava com o futebol mexicano e pode ser reintegrado ao grupo. Vamos ver. Enquanto estava sendo negociado com o futebol mexicano, o atacante Raniel estava treinando em separado do restante dos jogadores e não estava nos planos do técnico Odair Helman. Com a negociação travada, o jogador deve voltar a jogar com a camisa do Santos, que tem até o dia 10 de fevereiro para inscrever mais 5 atletas para o restante do Paulistão. Outro jogador que pode aparecer na Vila é Lucas Lima, que já está sem clube desde que deixou o Fortaleza no fim do ano passado. A ideia da diretoria do Santos é fazer um contrato de produtividade para evitar riscos financeiros. O Lucas Lima tem que ser de produtividade com certeza, né? Ganhava R$1.300.000 do Palmeiras, que emprestava e pagava o salário dele lá pro Fortaleza, e agora a realidade não é essa, né? Agora não é essa, e é o que a gente comentou ontem esse caso, Mário, e assim, não tem nada a perder o Lucas Lima, principalmente o Lucas Lima, né, nessa situação. Tem muito santista bravo, que não queria dar espaço para o Santos, para um cara como o Lucas Lima, que saiu falando do clube, meio que provocando, né, a torcida. Mas, olhando para o elenco do Santos, que está sem dinheiro, inclusive, para contratar, tá precisando, é um cara que pode chegar e pode, assim, pelo menos ajudar em alguma coisa. Mas não sei. Não e o Raniel? Muita fé. O Raniel, eu acho que é um cara também que pode ser para compor elenco. Mais do que isso, nada. Não acho que não briga para ser titular. Não tem, tecnicamente, o Marcos Leonardo, para mim, é muito superior. Então, acho que ele chega para ser uma opção quando precisar poupar. Acho que é importante você ter essas opções no elenco para Campeonato Brasileiro, principalmente. Se ele não for negociado, acho que pode ser aproveitado, sim. O Raniel teve um problema muito grave na pandemia, porque ele pegou Covid, né? Ele quase perdeu a perna. Foi um negócio... Trombose, né? Um negócio sério, realmente. Aí no Vasco ele conseguiu jogar bem a Série B no ano passado e está tentando trilhar, assim. Mas eu acho que é um jogador para compor elenco. Mas é um bom reforço, né? Na verdade, o ataque do Santos está sem muitas peças, rendendo né? muito, né? Não está rendendo e acho que o Raniel pode ajudar muito aí o Santos. Mas eu acho que se a gente olhar para Marcos Leonardo, Ângelo, Mendonça, que seria o ataque titular, não vejo o Raniel ganhando espaço, mas é uma opção para elenco. Vamos falar agora do Corinthians, que está com a semana livre para treinar, só joga domingão na Neoquímica contra o Botafogo, que é o líder do Grupo A, e pode ter a volta do argentino Fausto Vera. Bora ver. Essa semana livre para treinar pode ter sido fundamental para o Corinthians preparar e ter de volta o argentino Fausto Vera. Ele ficou fora dos últimos 4 jogos do Timão por causa de uma entorse no tornozelo na estreia do time contra o Red Bull Bragantino. Fausto Vera chegou a cogitar o retorno no jogo contra o São Paulo no último domingo, porém não entrou em campo. A comissão optou por dar mais tempo para a recuperação. Já o Maicon é desfalque certo. O volante só deve voltar a jogar no dia 12 contra a Portuguesa daqui a 2 rodadas. O jogador sofreu uma lesão muscular no jogo contra o Guarani e ainda está em fase de recuperação.
O Maicon nem na transição ainda tá, né? O Vera estava na transição final de semana e parece que já voltou a treinar mesmo, para valer. Quem torce é mais tranquilo, mais rápido a recuperação, né? O do Maicon é um problema um pouco mais sério, mas a gente olhar pro Fausto Vera, cara, grande jogador. Desde o ano passado a gente comenta aqui, para mim a temporada ano passado dele foi muito boa, um jogador realmente difícil de se achar no futebol sul-americano. A gente tem falado recentemente, né, Mário? Danilo, João Gomes, outros jogadores do futebol brasileiro, volantes brasileiros, estão saindo para a Europa com facilidade. Eu não imagino o Fausto Vera ficando mais um ano no Brasil. Eu acho que ele deve receber pelo menos assédio de clubes europeus na próxima temporada, porque é muito bom jogador mesmo. O Corinthians tem que aproveitar enquanto tem ele para colocar ele para jogar. E ainda falando do Timão, apesar de ter esfriado a contratação do Felipe Coutinho, que ainda não foi totalmente descartada, com o fechamento da janela de transferências na Europa, o Meia não mudou de time, vai continuar lá no Aston Villa, apesar da negociação com o Timão ter esfriado, né? O Kia Jurabichian, que esse nome dá arrepios, não descartou totalmente essa possibilidade de uma negociação futura com algum time do futebol brasileiro. Então, quer dizer, já não é mais só o Corinthians, já que a janela de transferências agora para o Brasil acaba dia 4 de abril. A história era a seguinte, o Coutinho não queria ficar na Aston Villa, mas queria jogar na Europa. Então, o staff dele tentou arrumar algum clube para ele jogar na Europa. Não deu negócio, questão de salário, luvas, enfim, o Aston Villa também queria vender ele, não emprestá-lo. Não rendeu, ninguém quis comprar. Agora fechou a janela ontem na Europa. E agora a única alternativa dele não jogar pelo Aston Villa, pelo menos até o final da temporada europeia, é ele sendo emprestado para um time de fora da Europa. E aí seria o futebol brasileiro, porque ele está adaptado ao futebol brasileiro e tudo mais. Para quem não sabe, o Coutinho ganha quase 3 milhões de reais no dinheiro nosso aqui. Então, assim, eu acho que fazer uma operação, trazer parceiro para pagar o salário do Felipe Coutinho, no caso do Corinthians, eu acho desnecessário. Eu acho que não precisa. Não é um jogador para você fazer esse esforço gigantesco para trazer. Sem falar que ele está longe de ser o Felipe Coutinho ideal que a gente viu no Liverpool, né? Depois, no Barcelona, no Bayern, ele nunca jogou o que se esperava dele, tecnicamente. Inclusive, caiu muito depois da Copa de 2018. Eu acho que não faz sentido a operação para trazer ele. Vamos ver se algum outro clube aparece como interessado, ou o próprio Corinthians, né? Mas pagar esse salário no Brasil não existe. Agora a gente sai do campo de futebol e vai para a delegacia, porque a gente vai falar do Daniel Alves, que está preso lá na Espanha. A defesa do atleta entregou, quer dizer, a defesa do jogador não é mais atleta, né? Já passou dessa fase. Entregou à Justiça Espanhola um recurso, né, pedindo para que o jogador responda o processo em liberdade. E segundo informações do jornal El Periódico, o documento foi entregue à corte responsável por analisar aí um caso total antes de definir aí se o acusado deve ir ou não a julgamento. Os advogados do jogador acreditam que o recurso deve ser julgado em até 30 dias, né? Tem um mês aí para ser julgado. Mais um caso que tem que esperar a justiça definir. Tem muito desdobramento acontecendo todo dia, né, Mário, sobre essa situação. A esposa dele também falou na internet anteontem que não pediu divórcio nenhum, que negou toda essa situação, está esperando resolver para ver o que eles vão definir. Enfim, muita coisa acontecendo, a gente tem que esperar as investigações aí. E a gente continua falando do Daniel Alves, que não é o único jogador de futebol a ser denunciado por violência sexual. Outros jogadores de sucesso também enfrentam processos envolvendo crimes sexuais. Dinheiro, fama e problemas com a justiça. Em 2014, Karim Benzema foi julgado pela acusação de manter relações sexuais com uma jovem, na época com 16 anos. O atacante francês foi absolvido. Já o ex-companheiro de Benzema na seleção, Franck Ribéry, confessou que se relacionou com a adolescente, mas disse à Justiça da França que não sabia que ela era menor de idade e, por isso, não havia cometido um crime. O argumento foi aceito e Ribéry absolvido. Nesta semana, novas denúncias chegaram à sede da Federação Francesa de Futebol e envolvem o presidente Noël Le Graët. Ele é acusado por uma empresária de jogadores de assédio moral e sexual. Segundo ela, os crimes aconteceram entre 2013 e 2017. O dirigente teria prometido ajudá-la nas negociações se ela aceitasse sair com ele. Noël Le Graët segue afastado do cargo até o fim de janeiro, quando a promotoria entregará um relatório ao Ministério Público. Há uma semana, o jogador do Manchester City, Mendy, foi declarado inocente das acusações de estupro que vinha sofrendo de 6 mulheres desde 2020. Ele ainda responde por outros 2 crimes de abuso sexual. O episódio mais grave é o do ex-jogador Robinho,
condenado pela justiça italiana a 9 anos de prisão por estupro. Quem denuncia é uma jovem albanesa que alega ter sido embriagada e abusada pelo brasileiro e 2 amigos numa boate em Milão em 2013. As autoridades da Itália querem a prisão de Robinho, mas o pedido de extradição foi negado pelo Brasil, como prevê a Constituição. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que o ex-jogador poderá cumprir a pena em solo brasileiro e que a análise do caso é feita pela Secretaria Nacional de Justiça. Agora a gente volta, vamos aqui para a região, porque o Vôlei Futuro de Araçatuba está disputando a Superliga B. Na estreia perdeu para o Araucária por 3-0 e neste sábado o time tem mais um jogo. E dessa vez é em casa contra o Chapecó, time difícil. Uma equipe que além dos adversários encara também a falta de investimentos. Bora ver. O que faz de um jogo ser um espetáculo para os olhos? Serão os jogadores, as técnicas, o técnico, a energia da plateia ou tudo isso ao mesmo tempo? Sim, e tudo isso já foi visto em Araçatuba. O Vôlei Futuro ficou 9 anos parado. Nada de jogos, cadeiras vazias. Foram 9 anos olhando para um local que só trouxe alegria para uma cidade e que de repente ele estava se deteriorando sem nada. Aquilo que era felicidade se transformou no vazio, com tristeza, né? Para a Superliga B, o time tem investimento de cerca de R$150 mil. Pouco, se comparar com outras equipes que investem até R$800 mil. Já é o 3º ano que estamos na Superliga B. E é o 3º ano que a gente busca um investimento que não é um investimento alto para a gente colocar esse time na Superliga A, que é, a gente fala que é a cereja do bolo de tudo. Hoje, o Vôlei Futuro fica numa situação de ter a condição de poder estar, né? Mas ele não consegue estar porque o investimento não chega. De Recife para Araçatuba, Anderson Batalha, um dos destaques do time que está suando a camisa para os desafios do campeonato. É uma batalha diária. Jogar como um time, tem pouco tempo de adaptação, então a gente já tem que pei-pum, entrosamento e jogar da maneira que o técnico requer. É isso, eu acho que é uma questão mais relacional, não é como uma temporada em outros times que a gente tem 1 ano, 6, 7 meses para conseguir juntar bonitinho. Eu acho que esse é o maior desafio nosso. O trabalho é em equipe, mas o aprendizado aqui molda o profissional de cada um. Aos 17 anos, Vinícius, que saiu de Belo Horizonte para viver do esporte, ele passa, ataca, faz tudo para que o rendimento dele agregue para a conquista de todos na liga. Eu vou demonstrar minha felicidade dentro de quadra, estar sempre feliz, demonstrar meu potencial que eu tenho aí e o modo de trabalhar. Trabalhando junto todo mundo, ajudando a equipe. O pouco que eu tenho, eu vou ajudar a equipe, se Deus quiser. Para o técnico, a preparação desta equipe é o espelho para uma geração se inspirar. E para isso, a vivência e a visão da importância do esporte precisa ser compartilhada por todos. Então é uma equipe que a gente está começando do zero, então a gente tem que reduzir custos, apostar em jovens talentos. O pessoal tem que entender que o trabalho é devagar. Para a gente chegar naquele patamar onde que a gente tinha parado há 10 anos atrás, vai demorar um tempinho. E precisa da ajuda da torcida e da galera de Araçatuba. Tá certo. O jogo entre Vôlei Futuro e Chapecó é neste sábado, 6 da noite, em Araçatuba, no Plácido Rocha. Vai lá, bora comparecer, galera. Pessoal, valeu. A gente só tá começando. Eu tô começando minha semana, né? Mas hoje é quarta-feira já. Quarta. Tchau pra vocês. A gente se fala.